Acho, Suzy, que esqueceste de dizer o mais importante. É que, mesmo se foi por um lapso de tempo curto, eu fui pastor desta igreja durante ano e meio. E foi a minha última igreja antes de voltar a assumir funções administrativas. E trago-vos as saudações das igrejas de França Metropolitana, da Bélgica e do Luxemburgo. Temos uma região que, apesar de todas as dificuldades, tem vindo a crescer e, em particular, uma série de igrejas de fala portuguesa nestes territórios. Em particular, todos eles vos saúdam. É verdade que as igrejas de fala portuguesa são muito pouco de portugueses, porque esses, em quase todas as igrejas por onde eu passo, têm algum e estão integrados. Mas são, sobretudo, as comunidades brasileiras e cabo-verdianas. E estamos, neste momento, a preparar a abertura de uma terceira igreja de fala portuguesa na região, na grande região metropolitana de Paris. Viemos a organizar outra ainda recentemente. É a única maneira que eu tenho de pregar em português. Como alguns dizem, eu tornei-me um verdadeiro AVEC, um imigrante pleno, e por isso, certamente que as questões de português vocês o porão de lado. Acho que mesmo assim já preguei mais vezes em Setúbal este ano com a Semana de Oração dos Jovens do que em português em todo o território. Uma das vantagens talvez menos evidentes do Ministério Pastoral e que desta vida um pouco nómada que levamos é que nos permite de viver experiências diferentes por todo o lado e conhecer gente extraordinária que marcam as nossas vidas. Em cada lugar onde tenho passado, tem sido com ênfases diferentes, mas em particular muito próximo dos serviços sociais das cidades e das regiões onde tenho passado. Lembro-me, por exemplo, no começo do meu ministério, na minha segunda afectação em igreja, no Algarve, trabalhei durante 5 anos com as nossas igrejas dali numa associação de crianças em risco. E 3 ou 4 vezes por mês nós íamos ali. Eram perto de 60 crianças até aos 5 anos. Eles não precisavam de comida, não precisavam de roupa, mas eles precisavam, sobretudo, de alguém que lhes pudesse dar um carinho e amor. Havia a necessidade real de uma família. Alguns eram órfãos, mas a maior parte tinham sido judicialmente retirados às famílias por as situações de risco em que se encontravam. E nessa altura, o Micael deveria ter os seus 2, 3 anos. Às vezes não ficava muito contente quando aquelas crianças andavam por cima de mim e da Veronique e que brincávamos e chamavam-me papá e ele dizia: é papá, mas não é teu. Mas aquelas crianças sentiam realmente essa necessidade. Mais tarde, num outro lugar, pude trabalhar como membro da Comissão de Proteção de Menores do Distrito, para não citar o Distrito de Aveiro, e um dia recebi um chamado do Tribunal de Menores que me conta a situação de 5 crianças, todos irmãos de pai e mãe, e que viviam numa situação extremamente complicada. O pai ia ser encarcerado no dia seguinte, algumas horas mais tarde. A mãe, sofrendo de problemas psicológicos e
e de problemas de vício de drogas, não podia continuar a tratar daquelas crianças. Em poucas horas, a Igreja pôde se organizar e aquelas 5 crianças puderam ser recebidas por famílias de acolhimento da nossa Igreja e que puderam, dessa forma, permanecer em contacto uns com os outros. Lembro-me de um rapaz de 9 anos dessa mesma família. Alguns meses depois, a nova mãe que o acolhia chamou-me a casa porque já não sabia mais como lidar com aquela situação. Contudo, era uma situação extremamente simples, mas que era anormal, mas que implicava toda a vivência que aquela criança tinha tido até ali. Aquele rapazito roubava tudo o que podia no frigorífico, escondia debaixo da cama para depois poder partilhar com os irmãos quando eles se encontravam. Nenhum deles tinha necessidade. Ao contrário, eles tinham tudo. Mas a maneira como ele tinha sido criado até ali levava a que foram precisos meses para ganhar confiança e que aqueles hábitos fossem retirados. O bebé tinha marcas nas orelhas que mais tarde os médicos vieram identificar como mordidas. E vocês certamente pensarão de que num dos olhos tinha problemas de visão por situações de violência não explicadas. E podíamos continuar. Durante aqueles 5 anos, em famílias adventistas foram colocadas 11 crianças, umas com sucesso pleno, outras com sucesso relativo, mas que foi possível integrar socialmente, dar uma oportunidade de vida diferente e dar, sobretudo, uma oportunidade de conhecerem a Jesus e de poderem, dessa maneira, também escolher. Mais recentemente, ainda muito próximo do confinamento, tive a oportunidade de trabalhar em Madagascar, em nome da ADRA França, com uma associação que se chama Esperança de Vida. Nessa associação estavam 60 meninas, todas elas retiradas de situações de risco, que não têm nada a ver com as situações que eu vos apresentei. Culturalmente era outra coisa, mas essas meninas que ia dos 3 anos até aos 18 eram colocadas naquela associação pelo tribunal, que normalmente deveria dar dinheiro todos os meses para que a associação pudesse alimentar, educar, fazer crescer aquelas crianças. Contudo, não era o caso, porque o país é uma das nações mais pobres da Europa. Podemos viver momentos extraordinários que ainda hoje recordo e continuamos em contacto. Simplesmente numa grande ilha como é Madagascar, muitas daquelas crianças nunca tinham visto o mar. Numa ilha. Parece extraordinário. A questão é que eu estou-vos a falar de situações de risco quase que extremas. Mas quando nós falamos também no contexto português, vocês podem dizer isso era passado. Não tem a ver com o que se passa agora. O interessante é que os últimos estudos realizados pela Unesco e a Organização Mundial de Saúde mostram que no contexto da Covid há uma coisa que veio colocar em evidência. Mesmo nas famílias normais, normalizadas, ditas normais, existem riscos de violência, que não é unicamente física, e existem muitas crianças a risco. A
A verdade é que quando as famílias começaram a ficar em casa 24 horas sobre 24 horas, não tinham as ferramentas necessárias para fazer face às tensões desse confinamento. Mostrou a evidência das fragilidades também de mulheres, mas também das fragilidades dentro dos lares de homens. Em cada 4 homens nos países ocidentais era também objeto de violência no seu lar. Reparem que nós estamos a viver numa sociedade moderna, desenvolvida, com valores democráticos e que prezam pela preservação dos outros. Mas muitas das vezes nós encontramos situações que não são tão extremas como estas que eu vos falei, que se encontram mesmo escondidas, vividas nas 4 paredes de um lar, inclusivamente em famílias cristãs. O que é que isto significa, ser uma criança a risco? O que é que significa que justifique que os Ministérios da Criança resolveram organizar um sábado especial para alertar e sensibilizar e orar sobre esta situação? O mesmo estudo da Unesco, esse relatório sobre as crianças vulneráveis e em risco, existe, diz ele, em todos os países do planeta. O Centro de Pesquisa para as Crianças em Situação de Vulnerabilidade define, analisando as situações sociais, alguns desses riscos mais recorrentes. Crianças com necessidades familiares, com necessidade de estabilidade familiar. Crianças em que pelo menos um dos pais ou dos encarregados de educação se encontram encarcerado. Órfãos. Crianças sem abrigo. Violências de todo o género, físicas, verbais, psicológicas. Violência na privação da educação, ou mesmo de uma educação fora de princípios e valores. Deixem-me dar-vos um exemplo para perceberem o que eu quero dizer e como isso vai muito mais além do que simplesmente aquilo que parece mais evidente. Quantas vezes no meu próprio ministério não ouvi pais a dizerem para os filhos que não és capaz, tu nunca vais conseguir, nunca vais dar nada. Tinham acesso a tudo, mas o impacto na vida futura torna-os a risco por uma mensagem regular, constante, que tornou-se atrofiante para o desenvolvimento daquela criança. O tráfico de crianças refugiadas, e todos nós nos lembramos de tantas imagens desse sentido. Crianças de alcoolemia e de abuso de substâncias de drogas. Tive que acompanhar uma jovem mãe solteira no final da sua gestação. A primeira coisa que aquele bebê, quando veio ao mundo, teve que passar foi por uma desintoxicação alcoólica. Era uma menina que eu conhecia de há muito tempo, que eu tinha visto em acampamentos, que eu tinha acompanhado inclusivamente em estudos bíblicos. Mas as circunstâncias da vida levaram a tomar decisões que pôs a sua própria vida em risco e aquela que estava a gerar.
crianças expostas à guerra, crianças expostas à fome, às doenças que limitam toda a sua vida, crianças simplesmente negligenciadas. Sim, meus irmãos, a Bíblia mostra-nos evidências claras de que nós temos uma missão a cumprir como igreja também. Deus sabe e conhece o nome de cada criança. Sabe onde elas se encontram na face da terra. Mas o espaço que vai entre o coração de Deus e a realidade da vida dessa criança tem que ser ocupado por nós, enquanto cristãos e enquanto filhos de Deus. Cada criança é especial, certo, mas cada uma tem que ser cuidada pela sua fragilidade. Gostaria de vos convidar a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 29, e a lermos o versículo 21. É um texto que nós conhecemos muito bem. Quase todos o conhecemos de cor. E é Deus quem fala ao homem: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Reparem bem aquilo que ele aqui está a avançar. Pensamentos de paz. O povo de Israel estava no cativeiro, mas mesmo nessa situação complexa de privação de liberdade, de privação da identidade própria que eles tinham, o Senhor vinha novamente junto deles, dizendo: eu sei os pensamentos que tenho para ti. E esses são pensamentos de paz. São pensamentos, como nos diz Jeremias, que não são pensamentos de mal, mas são pensamentos de bem. Porque o objetivo de Deus era que o seu povo, mesmo nessas circunstâncias, pudesse se desenvolver, que o seu povo pudesse se sentir protegido e encontrar o caminho pleno da felicidade que apenas é obtido por esta maneira. O Senhor diz: os meus olhos, o meu olhar estão pousados sobre ti. É verdade que o próprio Cristo, ele diz que das crianças é o reino dos céus. É de tal maneira importante que para ninguém mais ele vai falar desta maneira. Para mais nenhum grupo, de maneira indefinida. Ora, cada um deles tem a sua experiência a viver como pai e como filho nesta terra. Meus queridos irmãos, como é que nós podemos transmitir a imagem de um Deus que é amor e que é paternal a uma criança que não conhece a figura paternal ou a figura da família? Como é que nós podemos ser capazes de transmitir a noção de paz, de desenvolvimento, de segurança, quando essas crianças nunca o viveram? Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver que a diversos momentos vão ser encontradas razões para este ministério. É verdade que o Evangelho do Reino,
apresenta como prioridade aqueles que são marginalizados. Tiago, no capítulo 1, versículo 27, nós podemos ler. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Ele diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. É interessante de notar como ele vai colocar as coisas um pouco ao contrário. Nós temos tendência a primeiro centrar-nos sobre nós próprios. Para ajudar os outros eu tenho que me preparar, eu tenho que estar melhor, guardar-me de ser contaminado. Mas aqui, aquilo que Tiago está a dizer é que para atingires esse caminho do teu próprio progresso, tu tens que ser ativo na partilha do Evangelho, protegendo os mais fracos. Hoje de manhã, na escola sabatina, já Malaquias 6 tinha sido evocado da mesma maneira. A religião pura que Tiago nos fala aqui tem a ver com a veracidade da própria adoração, com a experiência da adoração de um coração pleno. E se nós o entendermos desta maneira, nós vamos compreender que só é possível quando nós olhamos de uma maneira interventiva, sem indiferenças, pela cauterização das imagens na nossa consciência, de estarmos habituados a tanta coisa que nós nos habituamos e que já não nos impacta. Ao contrário, quando o Senhor nos chama a sermos capazes de denunciar as evidências e levar para próximo do coração de Deus. Reparem que os fariseus estavam ligados a todas as formas de rituais justificativos, para se manterem eles próprios, como diz o texto, incontaminados. Mas Tiago aqui faz realçar a evidência externa dessa pura religião. Essa pura religião que nos ensina e que evidencia que sem a presença de Deus ativamente na defesa dos outros, nunca será alcançada. Reparem que o texto fala na visita, visitar os órfãos e as viúvas. Não quer dizer fazer uma visita social, quer dizer tomar conta. E reparem que de tal maneira que a palavra que está aqui na origem é a palavra que vai dar lugar a bispo e a ancião noutras circunstâncias. Aquele que toma conta, que o faz não guardando a preocupação para si próprio, mas que, como cristãos, pelo poder da sua vontade, se põe ao serviço dos mais desfavorecidos. Queria-vos convidar a um outro texto que podemos encontrar em Isaías, no capítulo 1. Isaías, capítulo 1, versículo 17. Isaías, capítulo 1, versículo 17. E ele diz: aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, planteei a causa das viúvas. Há aqui um jogo de ecos constante.
onde ele aqui está a dizer claramente que o fechar os olhos quando nós vemos situações de injustiça ou de risco, quando nós vemos o opressor e fechamos e passamos ao lado para não nos incomodarmos, que há um problema. Porque nós temos essa responsabilidade de denunciar o mal. Aqueles que servem a Deus têm que detestar o mal e amar ao Senhor. O homem cujo propósito tem de ser esforçar-se para que aqui, nesta terra, não apenas ele, mas também os outros, ao exemplo de Cristo, possam ter e encontrar os caminhos para Deus. Reparem que Cristo, nesta terra, foi sempre desenvolvendo o seu ministério, de um lado a palavra, mas do outro lado a ação na proteção daqueles que eram marginalizados. É por isso que no texto de Isaías, ele toma ainda mais importância e sentido. Muitos em Israel estavam a ser oprimidos pelos seus próprios contemporâneos, mesmo pelos próprios israelitas. E era o dever daqueles que amam a Deus de corrigir essas situações, de serem capazes de ser uma espécie de campeões do amor e demonstrarem diante dos outros. É por isso que, nesta base deste princípio, que nós, como igreja, temos uma responsabilidade diante dos mais fragilizados e, em particular, dos mais pequenos, daqueles que não têm voz na sociedade. Em primeiro lugar, a Igreja é chamada a expor essas situações de vergonha e ser a luz no meio de um problema. Ellen White, no livro Testemunhos para a Igreja, no volume 13 e nas páginas 511, ela diz: vi que é na providência de Deus que as viúvas e os órfãos e as pessoas afligidas de várias maneiras foram colocados em estreita relação cristã com a sua Igreja. É para provar o seu povo e desenvolver o seu verdadeiro caráter. Os anjos de Deus estão atentos para ver como tratamos estas pessoas que precisam da nossa simpatia, do nosso amor e da benevolência desinteressada. Mesmo quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, que como adventistas tanto gostamos de citar, em particular os últimos capítulos, porque nos projetam para o futuro, porque nos projetam para esse mundo melhor quando o Senhor vai voltar, quando todas as coisas serão refeitas de novo. Reparem que Ele o faz por contrastes, para que nós possamos compreender, para que nós possamos, mesmo na habituação aos flagelos sociais que temos que encontrar, e pela habituação que nós temos, para que possamos refletir no que será sem a sua existência. Vocês lembram-se certamente que ele diz: será um mundo onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Vocês conseguem imaginar o que isso quer dizer? Um mundo onde as famílias serão de desenvolvimento pessoal, do prazer constante de estar juntos. Um mundo onde não haverá doenças, onde não será necessário médicos, nem pastores, porque esse será
o principal, que é Cristo, num mundo onde não haverá órfãos, nem viúvas, nem crianças em risco. Já imaginaram um mundo assim? Mas porque Deus se preocupa com os mais frágeis, não apenas no futuro e nas consequências daquilo que será no futuro, Ele chama hoje a sua igreja a dar um passo à frente e a ter a capacidade de ser primeiro a denunciar, a proteger e a intervir. Mas também a dar a oportunidade aos mais frágeis a criarem esse desejo de um mundo melhor com Deus e plenamente com Deus. Unicamente pelo testemunho. A missão, e vocês lembram-se certamente dessa experiência de David no livro de 2 Samuel, capítulo 9, com Mefibosete. Mefibosete, um jovem com uma deficiência considerável, que podia ambiciar o trono e fazer sombra ao próprio David, mas, ao contrário, pela sua própria fragilidade, David demonstrou-lhe uma generosidade quase extravagante para tudo fazer que pudesse aliviar os problemas daquele jovem. Mas a questão aqui não é apenas com ele. A questão é também aliviar os cargos e os fardos daqueles que são os seus cuidadores. O Salmo 82, nos versículos 3 e 4, ele diz: até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Afinal, não foi isto que Cristo fez ao vir a esta terra e morrer por cada um de nós? Porque diante do pecado nos encontrávamos fragilizados, nos encontrávamos sem possibilidade de reclamar para nós próprios outra coisa que não fossem as consequências do próprio pecado. Mas o Senhor levantou-se, ergueu a sua voz, ao risco da sua própria vida, para com coragem, com compromisso envolvente, fazer e promover as mudanças necessárias. Eu tenho certeza que vocês se lembram de uma menina, 2 de Reis, que nos fala, capítulo 5, se a memória não me falha, da serva da mulher de Naamã, prisioneira, completamente deslocada do seu ambiente familiar securizante. Mas ela é um exemplo excelente de que, como mesmo estas crianças, quando orientadas por adultos magnânimos e que são modelos de espiritualidade, podem ter um impacto positivo à sua volta, mesmo nessas circunstâncias de risco. E vocês lembram-se como ela pôde testemunhar e poder orientar para o profeta. E Naamã viu o seu corpo ser curado, mas viu sobretudo a ação de Deus. Jesus nasceu em circunstâncias de risco ele mesmo. Reparem que ele era filho de uma mãe adolescente que tinha casado com alguém que era bastante mais velho do que ela.
Jesus foi um filho adotado por um pai terrestre. Jesus foi refugiado enquanto criança com a sua família no Egito, refugiado de guerra. E nós podíamos continuar na análise da vida de criança de Jesus com as circunstâncias de muitos de hoje, e nós vemos como ele poderia se identificar claramente. Dessa mesma maneira, o Senhor nos chama, como igreja, a preenchermos esse espaço que vai entre o coração de Deus, e a vida dessas crianças. Não apenas com o envolvimento de uma oferta ou da sensibilização de uma pregação ou de um dia especial, mas da intencionalidade de sermos uma igreja que sabe ser de proteção para os mais fragilizados. Gostaria de vos apresentar brevemente um último risco, que não aparece em estudo nenhum, que não é considerado por esta sociedade, mas que para mim é tão grande e tão complexo como todos os outros. É o risco de ser privado de modelos espirituais, mesmo em famílias socialmente funcionais, em que os pais têm outras prioridades, em que a prioridade vai muito mais ao bem-estar físico e material do que ao desenvolvimento espiritual dessas crianças. Modelos espirituais que nós somos chamados a ser para criar a vontade, o desejo ardente de seguir a Jesus. A Igreja não se pode desinteressar dessas famílias. A Igreja pôs, ao longo dos tempos, uma série de estruturas para poder ombrear e auxiliar, mas nunca para se substituir ao papel que as famílias e os pais devem desempenhar. O envolvimento, esse pode ser complicado, bagunçado mesmo. Mas para Cristo também foi muito complexo envolver-se com esta terra, comigo, para me conhecer e fazer o caminho até mim. Lembro-me de um livro, um opúsculozito, mais do que um livro, que me foi oferecido em fotocópias por alguém, que conta a vida de George Mueller. Aqueles que não conhecem, procurem e leiam. George Mueller foi o pai dos orfanatos em Inglaterra. E foi a partir daí que tudo começou. Muitas vezes ele conta que se fechava no seu escritório, porque ele não sabia como é que ele ia alimentar aquelas crianças. Porque ele não sabia como é que as coisas se iriam passar àquela refeição. Ele conta uma experiência em que todos os dias ele recebia crianças novas. Toda a gente era contra a institucionalização, contra a organização, mas todos os dias o número de crianças aumentava. E naquela noite, junto com a sua cozinheira, eles não sabiam o que dar de comer àquelas crianças. Mas George Mueller, ele diz, vamos fazer como é hábito, simplesmente vamos orar de maneira diferente. E ele conta
que sentaram as crianças à mesa, a mesa estava posta, mas eles não tinham absolutamente nada para lhes dar de comer. Eles oram e pedem a bênção por aqueles alimentos. E quando eles ainda estão a orar, alguém toca à campainha. E era um padeiro que dizia, não sei porquê, mas sobrou-me tanto pão hoje que era uma pena eu deitar fora. E lembrei-me das suas crianças e vim trazer. O pão foi trazido e ele começou a orar, a agradecer ao Senhor. E de repente volta a tocar a campainha. E era o leiteiro que na sua carroça a roda tinha partido e ele não queria deixar aquele leite todo derramado, porque ele não podia fazer nada, e foi mesmo à porta do orfanato. Sabem uma coisa? Como dizia o bispo de Canterbury, eu acredito em coincidências, mas nas coincidências da oração. O poder da oração neste processo é importante. A responsabilidade da Igreja é importante para que estejamos atentos aos sinais das crianças à nossa volta, expor, caso disso, intervir com as autoridades, mas tudo isto ligado e seguido pelo processo da oração para prevenir. Termino como comecei. Durante o Congresso de Jovens de Coimbra, já lá vai muito tempo, parece quase numa outra vida, tive a oportunidade de viver um dos momentos fortes da minha vida ministerial. Tivemos uma cerimónia batismal no final da sexta-feira, começo do sábado, juntamente, e deu lugar a seguir a uma Santa Ceia com mais de 600 jovens que estavam presentes. Tinham-se passado alguns anos entre o dia que conheci aquele jovem e que devia tornar-se de passar de um menino a um homem naquela altura. E pudemos entrar na piscina que foi colocada ali para aquele momento. Eu pude batizá-lo. E num murmúrio ao meu ouvido, era como se mais ninguém estivesse ali. E ele disse, se eu pude encontrar uma nova família que me amou, eu quero fazer parte da família de Deus na eternidade. Convido-vos a fecharmos os nossos olhos na posição que melhor vos convier para nos entregarmos ao Senhor. Eterno Pai, nós vivemos numa sociedade que enfrenta todos os dias situações ligadas ao risco das consequências do próprio pecado. E hoje eu quero-te suplicar que tu continuas a proteger os mais fragilizados, em particular os mais pequenos. Aqueles que estão talvez um pouco mais marginalizados, aqueles que não têm sequer a coragem ou as ferramentas para poderem falar por eles próprios. Mas que tu possas proteger, que tu possas prevenir. Mas por isso mesmo, estamos diante de ti para te suplicar que tu nos possas utilizar como igreja, a estarmos atentos uns aos outros, não em acusação, mas em ajuda, não em agressão, mas na apresentação de amor, não na reprimenda,
mas na valorização de modelos espirituais que lutam, que caem, mas que se erguem pela mão de Jesus para se encontrarem contigo muito, muito em breve. Abençoa os nossos filhos, aqueles que estão presentes, aqueles que estão longe. Mas hoje penso particularmente naqueles que foram aqui anunciados ainda hoje de manhã, na fragilidade de uma vida que começa. A Aurora e a Ana, os seus pais, que sobre eles derrames o teu Espírito e que esta igreja saiba ser estrutura de acompanhamento para o desenvolvimento pessoal. No nome de Jesus. Amém.